Bora, bora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Então, voltando, vamos falar sobre salvamento em salvamento terrestre, né? Já ia dizer em altura de novo, né? Vamos embora. Salvamento terrestre, que são assuntos que eles interagem, né, entre si. São assuntos realmente que têm uma certa integração, né? Tanto é que tem assunto que nas duas disciplinas tem o mesmo assunto, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então vamos embora. Sem mais delongas, podemos voltar? Todo mundo aí, pronto, preparado, querendo? Vamos embora. Estão me ouvindo ou eu estou fora? Dá um ok aí. Dá um ok aí, dá um oi aí no. Tá Tranquilo. on, tá on. Para não ficar igual na outra. Fiz três ou foi quatro questões sozinho aqui, estudando sozinho. Não pode, né? Tem que Se estudar Léo não com. tivesse, se Léo não tivesse ligado pra tu, eu já tava aí dando aula ainda sozinho. Estava até agora dando aula, viu? Eu digo, esses alunos não interagem, bicho, não respondem aqui. Eu pedindo, pelo amor de Deus, para eles botar a resposta. Vamos embora. Então, a primeira questão fala sobre corte de árvore, né? E diz aqui o seguinte, ó, qual deve ser o raio do ciclo de ação, né? Ao redor de uma árvore a ser cortada, né? Qual a área de segurança que eu vou delimitar ali na hora de cortar essa árvore, né? Então, diz que é igual à altura da árvore, não, né? Porque quando a árvore cai, ela vai atingir, vai jogar galhos, vai ter maiores repercussões, né? Fora a sua altura. Metade da altura da árvore não seria nunca, né? Porque se eu fizer um corte de abate total, ela atingiria tranquilamente, né? Diz que é 2,5 vezes a altura da árvore. É verdade. A alternativa C, 2,5 vezes a altura da árvore. Poderia ser 3 vezes a altura da árvore, porém, não é. A alternativa correta é a alternativa C, 2,5 vezes a altura da árvore, tá certo? Falando sobre a organização dos equipamentos, a alternativa 2 pergunta qual a finalidade do palco de ferramentas, certo? O palco de ferramentas é aquele local que a gente delimita, né, geralmente com a lona, para colocar nossos equipamentos, né? Então, esse palco de ferramentas, a alternativa A diz que ele serve como abrigo para a guarnição. Não, né? Não, não é. Se bem que uma vez estava chovendo, ela pegou a lona e botou na cabeça. Mas não é o caso. Tá certo? A alternativa B diz que é para armazenar as ferramentas longe da zona quente. É verdade. Certo? Então, a gente não coloca o palco de ferramentas na zona quente, né? Ele serve para me armazenar, para organizar, e ele tem que ser fora da minha zona quente, certo? É para estocar galhos cortados, né? Não, aí seria a minha zona de descarte, né? Para limitar a área do corte, também não, né? A área do corte é limitado pelo círculo de ação, não é isso? Então, a alternativa para a segunda questão, o gabarito é B. B de bola. Já a terceira alternativa, certo? Diz o seguinte, ela pergunta, na verdade, né? Qual é a técnica, certo? Que é utilizada para cortar galhos, onde há risco de queda com queda livre, né? Certo? Então, eu tenho minha árvorezinha aqui, olha.
Amigo, que árvore bem feita, cara. Eu era para ter sido desenhista. E a casinha está aqui embaixo, não é verdade? Então, qual é a técnica que eu utilizo para realizar esse corte sem que as galhas atinjam a minha casinha de boneca? Segundo o meu amigo Cleiton, é a alternativa A. E o Águia também, viu? Cleiton e Águia vão sentar do lado, viu? Vai ser o 01 e o 02, e a Alessandra aí vai ser o 03. Viu? Tá todo mundo aí antenado. É a técnica do balancinho, né? Então eu utilizo essa técnica para livrar obstáculos. Né? Corte em leque duplo, eu nem lembro se tem, acho que nem tem esse tipo de corte, né? Tem lá, né, esse tipo de corte? Corte total, sem filete, não é, né? Eu faria um corte total quando eu quiser fazer a supressão total, né? Em talhe em V invertido. Também não. Então, a alternativa A responde a terceira questão, certo? Quarta questão. Qual equipamento não? Certo? Eu quero saber o equipamento que não é considerado um EPI, certo? EPI quer dizer o quê? Equipamento de proteção individual, certo? Então, óculos de proteção é um equipamento de proteção individual? Vai, Cleito, ia ser o 01, bicho. B, cinto de segurança? É verdade, o cinto, né? Ele é um equipamento de proteção individual, não é isso? Protetor auricular também é um equipamento de proteção individual, né? Vou utilizar devido ao barulho ali da motosserra, certo? E motosserra é um equipamento também que eu utilizo, certo? Mas não é um equipamento de proteção individual, né? Tá mais para uma ferramenta, né? É um equipamento, mas não equipamento de proteção individual, tá certo? Mesmo utilizando a motosserra no corte, mas ela não é equipamento de proteção individual. Gabarito, alternativa D. Qual das alternativas abaixo é um método de avaliação do estado interno da árvore? Opa! Vou avaliar o tipo do solo? Não, né? O tipo de solo ele é uma forma de avaliação, mas não é da parte interna da árvore, né? Visual comparativo também vai me dar uma referência externa também. Né? Vou ter o conhecimento, né, de outro tipo de árvore semelhante para fazer um comparativo, né, no visual dela. Então, não é do estado interno da árvore. Já o método da auscultação, sim, certo? Quando eu vou fazer o método da auscultação, eu vou identificar se existe algum oco dentro, né, se está fofo, certo? Então, a alternativa C responde muito bem. Método de irrigação foliar. Não, né? Então, resposta alternativa C, de CBMPB. Sexta questão. Sexta questão. Diz o seguinte: qual é a primeira ação a ser realizada a chegar num local de ocorrência com elevador? Certo? Então, vamos falar agora sobre resgate de vítimas em elevador, né? Eu vou acalmar as vítimas? Certo? Não, né? Até porque normalmente eu não tenho nem acesso a essas vítimas. Eu tenho que primeiro identificar onde essas vítimas estão. E para identificar, eu tenho que fazer outros procedimentos, né? Para poder chegar até a vítima. Alternativa B: desligar a chave geral do elevador. Certo?
Alternativa C diz que eu vou abrir a porta do pavimento. Não, né? Não vou abrir a porta do pavimento. Já a alternativa D diz que eu vou localizar o quadro de comandos. E agora? Alternativa B, desligar a chave geral ou localizar o quadro de comandos. Dá para ficar na dúvida, né? Então, a resposta dessa questão é a letra B, né? Porque quando eu desligo a chave geral, né? Que ela geralmente fica mais acessível, aí é que eu vou abrir localizar o quadro de comandos, né? Tá certo? Já, Oi. onde é que fica a chave geral? Não fica no quadro de comando, não? Não exatamente, vai depender da estrutura do elevador. Porque se ele ficar, se ele ficar no quadro de comando, tem que localizar o quadro de comando. Né? Inclusive, o quadro de comandos dos elevadores mais modernos, certo? Ele fica lá, geralmente no último pavimento, né? Para localizar ele. A gente vai ter uma questão sobre isso. Certo? Mas não exatamente, Sebastião. Certo? Geralmente ela fica fora. Tá certo? Aí, o que é que a gente faz? Procura Geralmente, quem sabe de tudo isso é o porteiro, né? Normalmente, o porteiro sabe de tudo. Em que local deve se realizar a retirada da vítima? Em que local deve se realizar a retirada de vítimas? Quando a cabine está entre andares. Certo? Então, qual é a situação? Edilson disse que geralmente fica na casa de máquinas, né? Junto com a chave, né? Geralmente fica a chave do elevador, a chave geral e fica também a chave do freio, né? E libera o freio. Tem alguns equipamentos que tem uma chave à parte, né? Vitorino falou aí. Então, ainda falando sobre elevadores, qual é a situação, né? Eu tenho aqui, ó, o elevador que ele está. Eu tenho uma porta aqui. Eu tenho uma porta aqui, tá certo? Aí o meu elevador, ele parou aqui no meio, ó. Ele parou aqui no meio, tá certo? Aí, nesse caso, quando ele para no meio, certo? Eu vou ter que tomar um procedimento, certo? Aí aqui diz o seguinte, que eu devo fazer sempre pelo andar inferior, na alternativa A. Eu vou fazer pelo andar superior para evitar a queda do poço. Ou eu vou fazer pelo poço do elevador. Ou ainda pelo alçapão da cabine. Certo? Aí seria situações extremas, né? De maneira geral, eu vou, segundo a alternativa B, né? Tirar pelo andar superior. Qual é a tendência da cabine do elevador quando eu libero? Não é subir? Claro que se ele tiver muito pesado, ele pode descer, tá certo? Mas se ele subir, eu vou poder retirar aqui, ó, por exemplo. Certo? Já tem acesso. Claro que se ele subir tudo, eu alinho tudo. Ô, João Cleiton. Sim. Anderson. Coincidentemente, eu estava lendo hoje de manhã essa questão, e ele fala que o salvamento pela parte superior ou pela parte inferior vai depender da quantidade de vítimas na cabine. Sim. Aí ele diz que se o peso for superior à metade do que a cabine suporta, ela vai descer na parte inferior. E se for... Pronto, perfeito. Isso.
Se tiver sem peso ou com pouco peso, né? Aí a gente tem os dados aí, que o colega trouxe, que se for superior à metade do peso que ele deveria transportar, ele vai descer. Se não, ele tem uma tendência a subir, não é isso? Aí qual é a grande questão aqui, ó? Se eu coloco ela num alinhamento como esse aqui, ó, e o poço do elevador ele fica livre, propiciando uma queda, tanto do bombeiro quanto da própria vítima, né? Então ele quis dizer que se for para cima é a melhor opção porque eu alinho de maneira mais fácil, né? Certo? Seria mais ou menos essa a chave da questão. Tá? Mas não, realmente não é uma verdade absoluta que ele só deve ser feito pelo andar superior. Quem vai dizer é a tendência da cabine, certo? Se ela sobe ou se ela desce. Agora, se ela descer, eu tenho que alinhar totalmente a cabine para evitar o risco de queda, né? Aqui, por baixo. Tá certo? Vamos lá para a 8ª questão. O que acontece quando o sistema de freio do elevador... Oi? A resposta. A resposta é a B. Certo? Beleza. Vamos lá. O que ocorre se o sistema de freio do elevador for liberado? Certo? Aí a gente entra nessa questão que a gente acabou de conversar, né? A tendência dela é deslocar para cima, tá certo? Vamos dizer, vamos aproveitar a questão para a gente massificar essa questão, tá certo? A alternativa B diz que a iluminação de emergência se ativa. Não é verdade. Certo? A iluminação de emergência se ativaria numa situação de quando eu cortar a corrente, né? Quando eu desligar a chave geral. Certo? A cabine se desloca automaticamente para o andar mais próximo? Não exatamente. A gente conversou na questão anterior sobre isso, né? O alçapão é liberado? Não, né? Tem nada a ver com o alçapão ser liberado. Diz que a cabine ela pode se deslocar, geralmente para cima. Aí a gente sabe, tá? A gente sabe que ela só vai se deslocar para cima se ela tiver com menos da metade da sua capacidade de peso. Tá certo? Mas a resposta para essa questão seria a alternativa A, porque ela realmente tem uma tendência para cima. Mas cabe fazer essa observação. Se ela tiver com peso superior à metade da sua capacidade, ela vai descer. Tá certo? Então, a alternativa, a resposta é A, mas cabe recurso, não é verdade? Mas aí, Jana, ele diz que pode se deslocar, geralmente para cima. Ele não vai dizer que ela vai se deslocar para cima, né? Ela não Mas quem afirma vai... que é isso. Mas falta informação, né? Porque ele teria que estar mais completo, no sentido de dizer assim, ó, a cabine pode se deslocar geralmente para cima quando o seu peso for inferior à metade da sua capacidade. Né? Assim, para estar realmente longe de qualquer dúvida, né? Porque, tipo, geralmente o elevador do shopping está sempre lotado, né? Então, geralmente, o elevador do shopping, ele vai descer. Entende que, dependendo da carga, vai variar? Tá certo? Mas... Não, eu entendo. Eu estou falando aí em relação à questão de interpretação apenas da frase sim, colocada. sim. Mas vamos embora. O importante é a gente massificar e saber o conceito. E, realmente, para essa questão, é a que responde melhor. Não é verdade? Nenhuma das outras responderia melhor do que essa, mesmo ela estando incompleta, não é verdade? Nona questão, falando sobre espaço confinado, certo? Espaço confinado. No espaço confinado, eu quero saber o que caracteriza este ambiente, tá certo? Denominado espaço confinado. Presença de pouca iluminação? Não, né?
a iluminação não é uma das características do espaço confinado, certo? É possível e é muito comum nos espaços confinados eu ter baixa iluminação, mas não é pré-requisito. A alternativa B diz que o espaço confinado é uma área projetada para ocupação contínua. E não é verdade. O espaço confinado é uma área não projetada para ocupação humana contínua. Certo? Já a alternativa C diz que o espaço confinado é um local com meios limitados de entrada e saída. É verdade. No espaço confinado, nós temos meios limitados de entrada e de saída, viu? Diz que entrada e saída de ventilação insuficiente. É verdade. E é uma área não projetada para ocupação humana contínua. Então, a alternativa C, ela responde muito bem essa questão, tá certo? Vamos ver a alternativa D? Local com temperatura abaixo de 18 graus Celsius. Certo? Então, na caracterização do espaço confinado, não fala de temperatura, tá certo? Então, a resposta correta para a nona questão é a alternativa C. Local com meios limitados de entrada e saída e ventilação insuficiente. E também é uma área não projetada para a ocupação humana contínua. Tá certo? Aí agora houve uma mudança na norma e acrescentou mais um item nesse aí. Certo? Que eu não vou nem dizer para não complicar. Mas hoje são 4 itens que caracterizam o espaço confinado. Certo? Mas, segundo o módulo, são 3... encontrar tudo no curso, aí tu conta a gente. No curso... Lá, quando você estiver de aluno, aí eu digo essa aí. Certo? Então, ainda falando sobre espaço confinado, tá certo? No espaço confinado, a concentração de oxigênio de 19,5. Certo? A concentração de oxigênio abaixo de 19,5, aonde? No espaço confinado. Ela é considerada o quê? É uma concentração de oxigênio normal? Não, né? 19,5 não é normal. Está abaixo dos parâmetros normais, né? Que é de 21%. Ideal para ventilação? Não, né? Pode ser que eu até utilize a ventilação para resolver esse problema, né? Mas não é o que me pergunta aqui, né? É uma atmosfera segura? Não, né? Baixo índice de oxigênio, né? Lembrando que tanto a atmosfera pobre em oxigênio como a atmosfera enriquecida, ela é perigosa, né? E a alternativa B tem uma deficiência perigosa com relação ao oxigênio, certo? Então, é um ambiente que já requer uma atenção, certo? Inclusive, um equipamento que me faz muita falta na ABS é o equipamento que a gente chama de multigás, né? Que é o equipamento que faz a leitura do oxigênio. Inclusive, o próprio multigás, se ele estiver abaixo de 19,5, né, ele já me dá o alerta, dizendo que não é uma atmosfera que está adequada, né? Certo? Então, o gabarito, alternativa D. Vamos agora falar sobre sistema de vantagem mecânica. O senhor pode relembrar aí as referências desse? De que exatamente? O ideal, né? Entre um e outro. Normalmente o ideal ele vai estar lá, né? O multigás vai dar entre 19,5 e 23. Eu nem lembro se o MTB ele fala disso, mas o ideal é 21. O MTB fala de 19,5 a 22, limite de tolerância. 22, né? Limite de tolerância.
19622. E aí ele disse que o equipamento, depois, se você quiser, ele pode fazer uma calibração. Na verdade, não é que não só pode, como deve fazer. É obrigatório fazer a calibração, que eles chamam de bump test, né? Que é um cilindro de gás que ele tem os 4 gases que fazem a leitura, né, do equipamento, né? Que é a questão ele faz a leitura do monóxido de carbono, gás sulfídrico, do oxigênio e de gases explosivos, né? Fala nisso, Guedes, lá no MTB? Fala do multigás, tu lembra? E o multigás, ele fala do explosímetro, que ele vem com alarme em média de 10% da concentração, que aí você pode fazer uma regulagem para que ele dê esse limite, pode ser abaixo ou acima, entendeu? Aí você faz a calibragem. Mas aí o limite de tolerância mesmo, ele deixou bem claro, que era de 19,5 a 22. A 22, né? Pronto, ótimo. É porque são equipamentos diferentes, tá certo? O explosímetro é um e o multigás é outro. Tá certo? Tem funções diferentes. O explosímetro, ele vê só o índice o grau de risco para explosividade. Já o multigás faz a leitura desses 4 gases. Na verdade, existem equipamentos que fazem leitura de outros gases, mas no Brasil, segundo a norma NR33, são esses 4 gases que eu falei que são obrigatórios. E com relação ao oxigênio, que foi a pergunta da colega, vai 19,5 a 22, corrigindo. Aí está o equipamento que foi mostrado, tá certo? Ok, vamos embora? Falar sobre o sistema de vantagem mecânica. Já chegaram a essa resposta aí, não? Segundo a imagem a seguir, é correto afirmar que... Aí eu quero saber, né? Que sistema é esse, né? Se é um sistema simples, composto, e de quanto é a vantagem mecânica, né? Marcela e Alan estão dizendo que é C, né? Vamos ver? Tudo que eu falar aqui serve para salvamento em altura, tá certo? Então, vamos lá. A gente vê que o meu sisteminha aqui, certo? Ó, ele tem um sistema cascateando no outro sistema, não é verdade? Aqui, ó. São 2 sistemas, certo? Então, já não é um sistema simples, né? Se não é um sistema simples, certo? Então, só pode ser o quê? Composto, não é verdade? Ou em talha exponencial. Não é, nesse caso aqui, é realmente uma talha exponencial, quando eu tenho um sistema cascateando no outro, né? Multiplicando no outro. Não é isso? Então, diz aqui, ó, na alternativa A, que é um sistema 4:1. Certo? Que é um 2:1 multiplicado no 2:1. Lembre sempre que quando eu estiver falando de sistema composto, certo? Quando eu estiver falando de sistema composto, eu vou estar sempre multiplicando, tá certo? Eu vou estar sempre multiplicando, tá ok? Alternativa B, eu mato aqui porque não é um sistema paralelo, certo? Eu já sei que é um sistema de talha exponencial, certo? Já a alternativa C diz que é um sistema composto, ok, em talha exponencial. Agora eu só preciso saber se é, né? Eu só preciso saber agora. Então eu já eliminei aqui, né? Já eliminei a D, certo? Já eliminei a B, né? Porque não é um sistema em paralelo, é um sistema de talha exponencial. Agora eu preciso saber de quanto é esse sistema, tá certo? Se eu tenho aqui, olha, um 2:1, ó. 1, 2. E eu tenho aqui, ó, um 2:1, eu vou multiplicar, ó, 2:1 vezes 2:1. Então, eu tenho um sistema 4:1. Tá certo? Então, vai ser A, porque se C está me dizendo que é um sistema
3:1, tá certo? Cuidado se cair um sistema... Cuidado, viu, gente? Se cair um sistema maior, tá certo? Eu tenho que fazer essa contazinha. Agora bateu, viu? Aqui, ó, eu contei, se eu contasse as cordas, ia dar 4, tá certo? Mas nem sempre contando as cordas, vai dar certo aqui, viu? Certo? Ô, Jean, Oi. explica só de novo aí, o talha exponencial e o paralelo, a diferença. Não, paralelo não existe, né? Não existe paralelo. Ok? É uma palavra que não está lá no MTB. Jean, Certo? ô Jean, Oi. explica de novo aí essa parte das cordas aí, por favor, aí, essa multiplicação, por gentileza. Ó, se eu pegar um sistema composto, que vai ser um sistema cascateando no outro sistema, não é isso? É um sistema de talha exponencial, certo? Então, eu vou ter que fazer eles individualmente, certo? Eu vou verificar aqui, ó. Eu tenho aqui um sistema 2:1, concorda? Ó? Eu tenho uma corda e tenho outra corda, certo? Aí eu tenho aqui, olha, outro sistema 2:1 aqui, ó. Outro sistema 2:1, tá certo? Então, eu tenho 2:1 vezes 2:1. 2 vezes 2 não é 4? Então, meu sistema é 4:1, tá certo? Deixando claro que, coincidentemente, certo? Eu vou fazer agora, Israel, já ia fazer. Aí, com você falando, a gente vai fazer com o sistema T também, tá certo? Coincidentemente, aqui deu certo. Mas vamos utilizar o método T? Eu começo sempre da mão, não é verdade? Ó, aqui, da corda de tração. Então, eu começo com T, não é isso? Um T. Se eu tenho um T entrando na polia, vai sair quanto aqui? T também, né? Também conhecido como um T. Consequentemente, aqui eu vou ter 2T. Ok? Saindo aqui. Se entra 2T aqui, sai quanto aqui? Sai 2T também. Então, ligados diretamente à carga, eu tenho 2 nessa polia, aqui, e tenho 2 nessa polia aqui. Então, eu faço o quê? Vou fazer o somatório, né? Que vai dar igual a 4. Então, sistema 4:1. Tá certo? Ok? Dúvidas? Vamos embora? Todas, mas dá mais para aprender, não. Depois volto na questão 9. Amanhã vai ser salvamento terrestre, né? Porque a gente tinha uma aula a mais de salvamento terrestre em relação à altura. Aí amanhã eu trago um mais complexo de método T. Tá certo? Já. Oi. Nesse sistema aí, é porque só tem esse composto, tem só mais um, só, né? Só mais uma polia aí. Se tivesse mais uma outra polia, uma terceira polia, teria que fazer obrigatoriamente pelo T ou dava para fazer, tipo assim, tu viu, aqui foi 2:1 embaixo, 2:1 em cima, teria que ter outro 2:1 e ser Poderia aqui, no caso, ó. Aqui eu pego outra ancoragem aqui e jogo outra polia aqui, ó, né? Aí colocaria ela fixada aqui e viria da ancoragem aqui assim, ó. Eu multiplico vezes 3, tá certo? Aí, muito boa a observação, porque eu faria aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, certo? Vê que se eu contar as cordas agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vê que dá errado? Certo? Dá errado, por quê? Porque é um sistema exponencial. Ele não vai multiplicando de forma igual. Oi?
Seria 8 para 1. Seria 8 para 1. Aí o método T, vamos fazer no método T aqui para ver se bate? Então, começaria aqui T, sai T. Aqui eu tenho, né, polia, 2 T's, né, ó. Certo? Vou fazer assim, fica mais fácil. Se sai 2T aqui, ó, volta 2 aqui também, ó. T, não é verdade? Consequentemente, eu vou ter 4 aqui. Certo? Aí aqui entraria... Eita, tocou o zero aqui, viu? 4 e 4. Certo? Então, se eu somando, eu teria 8. Certo? Eu vou trazer mais questões sobre isso aqui. É bem chatinho esse tal de método. Aí ele vai ser, principalmente, viu, Sebastião? Principalmente, a gente só vai conseguir responder por ele se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. Ela vindo aqui, aí compartilhando desse jeito aqui, ó. Deixa eu limpar para ficar fácil de responder. Por exemplo, eu teria outra polia. Se eu tivesse outra polia aqui, tá certo? E ele fizesse isso aqui, ó. E compartilhasse aqui. Aí dá errado esse sisteminha de contar as que saem no sistema. Tá certo? Mas desse jeito aqui pode contar e multiplicar que dá certo, sem problema. Beleza. A última dúvida, esse método T conta por polia, né? Tipo 2T para cada polia, ou 3T. Que o Vitor faz nas contas aí. Por polia. Conta na polia. Beleza. Sempre conta na polia. Tá certo? Amanhã eu trago uma questão mais complexa de método T e a gente responde. Certo? Se bem que eu acho que não vai cair, não. Nunca vi cair esse sistema. Caiu um 5. Certo? Vamos lá. Aí, no caso, chamaria de sistema complexo, né? Aqui é um sistema composto. Aí, para o sistema complexo, é que a gente utiliza o método T. Certo? Vamos lá. 12ª questão. A ventilação forçada em um espaço confinado deve ser feito. Em que situação eu vou fazer uma ventilação forçada? Somente na presença de fumaça? Geralmente, quando diz somente, a gente deve ficar com a pulga atrás da orelha, né? Alternativa B diz que é apenas após a entrada da guarnição. Não, né? Alternativa C diz que é sempre que possível, antes e durante a operação. É verdade. Certo? Eu vou ventilar tanto antes quanto durante, né? Quem vai dizer se eu continuo ventilando ou não? Ou se eu preciso ventilar? A atmosfera, né? Nunca para evitar faíscas, né? Já que eu vou utilizar um eletroventilador, certo? Mas o que é que acontece? Esse ventilador que eu vou utilizar é um ventilador específico, né? É um equipamento intrinsecamente protegido. Ele não vai permitir que a faísca do eletroventilador gere aí uma centelha e cause uma explosão no espaço confinado, né? Então, resposta alternativa C. A ventilação forçada em um espaço confinado, ela deve ser feita quando? Sempre que possível e pode ser antes ou durante a operação, tá certo? Então, com relação a espaço confinado ainda, eu quero saber qual é o tipo de resgate prioritário em um espaço confinado. Quem eu vou resgatar primeiro? Quando eu me deparo com uma atmosfera que ela está tóxica, não está propícia, né? É uma atmosfera
IPVS. Lá fala de PVS? Atmosfera IPVS. Diz o seguinte, que eu vou resgatar primeiro a vítima que está em atmosfera perigosa. Vou resgatar a vítima que está inconsciente. Vou resgatar uma vítima que está retida, está presa em algum local. Ou vou resgatar uma vítima em trauma ortopédico. E agora, essa é uma questãozinha cabulosa, né? Eu ficaria bem na dúvida, né? Se eu retiraria uma vítima que está numa atmosfera perigosa ou uma vítima inconsciente, né? Mas a resposta é que eu vou tirar uma vítima que está numa atmosfera perigosa, certo? Porque essa atmosfera vai propiciar aí um problema de imediato, né? Eu ficaria na dúvida, porém, o MTB ele fala que é quando a vítima estiver numa atmosfera perigosa, certo? Temos agora aqui um sistema de vantagem mecânica e nessa resposta a gente vai ter que desenvolver. Eu quero que vocês respondam, tá certo? Antes de eu começar a trabalhar ela aqui. Porque a gente vai desenvolver vários elementos que a gente vem trabalhando aí sobre esse tipo de sistema, né? Jean-Claude, qual foi a resposta da anterior? Foi a alternativa A. A vítima em atmosfera perigosa. Certo? 14ª. Vamos lá, respondam. Esse aí é um sistema simples. É um sistema simples. Sistema simples estendido, né? 4 cordas saindo da carga, 4:1. A pergunta é, de acordo com a imagem, ela pergunta qual é a alternativa incorreta, tá certo? Eu quero saber o que é incorreto afirmar. Marcela e Allen chegaram à conclusão que é a alternativa D, né? Vamos lá? Cleiton também, todo mundo D, né? Tá fácil, né? Para quem se entender os conceitos, tá muito fácil. Mas aí a gente vai trabalhar bem essa questão aqui para massificar os conceitos, tá certo? Para realizar resgate num poço de 7 metros, será necessário uma corda de pelo menos 28 metros. Então, se o sistema, olha, ele é 4:1, né? 1, 2, 3, 4, né? Eu posso contar as cordas porque é um sistema simples. Não é verdade? Então, se tem 4 cordas, eu vou multiplicar, né? 7 vezes 4, ou 4 vezes 7, igual a 28. Então, a primeira alternativa ela é verdadeira. Eu preciso de pelo menos 28 metros para realizar esse resgate, tá certo? A alternativa B diz que esse sistema, com a carga de 100 quilos, ele vai gerar no cabo de tração uma força de 25 quilogramas. É verdade. Né? Porque se eu divido 100 por 4, que o meu sistema é 4:1, eu vou ter aí uma carga de 25 quilos. Eu já sei, né, que o meu sistema é um sistema par, e ele é 4:1, então a alternativa C também é verdadeira, tá certo? E a alternativa D diz que as polias móveis vão se deslocar em velocidades diferentes, certo? Então, ó, as polias móveis, elas vão se deslocar na mesma velocidade, certo? Para o sistema
sistemas simples, para o conceito de sistema simples, as polias elas sempre deslocam na mesma velocidade. Já no sistema composto, né, elas se deslocam em velocidades diferentes, certo? Já no sistema complexo, viu? Marcela falou, né? Sentido diferente de deslocamento. No sistema complexo, elas podem se deslocar até em sentidos diferentes, né? Tá certo? Então, a alternativa correta é a alternativa, aliás, a errada, né? A resposta é a alternativa D, e a que é incorreta afirmar é a alternativa D. Elas se deslocam em velocidades diferentes. 15ª. Durante a técnica com escada, o apoio no solo deve ser garantido por... Como é que vai segurar a escada para ela não escorregar? Certo? Então, a gente tem a técnica de escada, né, que não tem amarração na parte de baixo, né? E tem duas formas de fazer essa ancoragem, né? A alternativa A diz que é um ponto-bomba móvel, não existe esse conceito, né, de ponto-bomba móvel. A alternativa B diz que com o bombeiro ou pela parede. É verdade, certo? Vou travar com corda, poderia até fazer isso, mas não é tratado no MTB. Com a prancha lateral, muito menos. Então, a alternativa que responde à 15ª questão é a alternativa B, que o apoio no solo deve ser feito por bombeiros ou na parede, né? Jean-Claude, isso é relativo àquelas técnicas de salvamento, mão francesa... Salvamento com escada, são três técnicas lá, né? Escada deslizante, escada rebatida, mão francesa, né? Entendi. Né? Qual é a outra? Os três mesmo. Rebatida, mão francesa e deslizante. É porque ela fala da guincho, né? Mas é que ela é uma variação da... Mão francesa. Da escada mão francesa, né? Então são 3. E a parte de baixo ela não tem amarração em nenhuma das técnicas. Se for necessário, eu vou fazer... colocar o bombeiro ali só apoiando os pés. Ou encostar na parede, né? Principalmente para a escada rebatida é fundamental isso aí. Ok? Vamos lá? Questãozinha muito simples, de verdade. Mas pode gerar dúvida, tá certo? Respondam aí, rapidinho, e coloca. Muito simples. É tão simples que é capaz do cara errar, né? Segundo a imagem, é correto afirmar que a alternativa A diz que é um sistema 2-para-1. Não é, né? Para ser um sistema 2-para-1, ele teria que estar ao contrário aqui, né? A ancoragem está aqui em cima. É muito parecido, né? Ó, seria mais ou menos isso, né? Certo? E não é um sistema par, né? O sistema aqui ele vai ser ímpar porque qual é o conceito de sistema ímpar? A extremidade do cabo ele sai da carga, né? Então, eu vou ter aqui um sistema ímpar, né? Vai sair da carga, como Marcela relatou. Então, eu já sei que o meu sistema ele é ímpar. E ele é um sistema 1-para-1, certo? É considerado também um sistema, segundo o MTB, tá certo? Mas não existe vantagem mecânica nesse sistema, né? Então, a alternativa B não é 3-para-1, né? E não é 2-para-1, tá certo? Então, é uma respostazinha muito simples, mas cuidado com essa questão aí, de 1-para-1 e de 2-para-1. Certo? Então, tá errado o gabarito aqui, tá certo? Coloquei errado e não modifiquei. A resposta é B, de bola. Na técnica de escada rebatida, a vítima deve ser posicionada. De que forma? Sentada com os pés para baixo? Não, né? Nenhuma das técnicas de escada a vítima vai sentada.
Com a cabeça mais alta que os pés? É verdade, com a cabeça mais alta que os pés, né? Da mesma forma que a gente transporta a vítima, né? Com o tronco virado para o prédio? Não, né? Nem fala nisso. Com os braços estendidos para cima, agradecendo ao bombeiro. Obrigado, bombeiro, por me tirar daqui. Não, né? Então, a alternativa B, com a cabeça mais alta que os pés. E aí, esse sisteminha aqui? Vamos lá? Vamos pensar um pouco? Pensem primeiro antes de eu dar a resposta. Bom, muito bom. Lembrando que existe um erro no MTB, tá certo? Existe um erro no MTB. Ele fala que esse sistema é 2-1. Tem um local que ele fala que é 2-1 e mais na frente ele diz que é 3-1. Tá certo? Mas o sistema, ó, ele é um sistema independente, né? Que nós temos duas cordas, certo? Quando eu tiver duas cordas, ele pode ser um sistema independente, mas também pode ser composto, tá certo? Mas aqui eu tenho um sistema independente, porque não há vantagem mecânica em uma das cordas, tá certo? Que é a corda que vai até a carga. E eu vou fazer só aqui, ó. Simplesmente um 2-1, tá certo? E ele é 2-1, então eu já elimino aqui, ó. Certo? Já elimino aqui. E ele é um sistema vertical, né? A posição dele não é nesse sentido, vertical. Se for nesse sentido, aí a gente chama de sistema horizontal, tá certo? Então, alternativa A, alternativa C. Já. Certo, então vamos lá. Voltando aqui. Voltando no conceito, tá certo? O sistema, ele é vertical, tá certo? Porque ele é neste sentido, certo? Mas ele não é um sistema 3-1, viu? Mas o manual, ele tem um erro no manual, tá certo? Lá em uma das situações ele cita que é 3-1, tá certo? Já deixando claro que esse sistema aqui é um sistema 2-1. Sebastião, por favor, pode falar. Pode explicar de novo por que ele não é um sistema composto, já que tem duas cordas aí? Porque o sistema composto, ele vai ter um sistema, certo? Ele vai ter um sistema cascateando no outro. Ele vira uma talha exponencial. Tá certo? Eu teria aqui, ó, teria que ser isso aqui. Teria que ter uma polia aqui, aí passaria na polia e pegaria aqui. Que seria igual ao exemplo anterior, né? Que tinha um 2-1 ligado num 2-1. Beleza. Tá certo? Show. Então, basicamente, essa corda aqui, ela está funcionando só para eu utilizar para chegar até a carga. Não existe vantagem mecânica nela. Tá? Professor, mas na prova eu vou colocar esse, né? 3-1. Olha, veja bem. Caberia recurso, porque o edital traz as duas situações. Tá certo? Existe um erro no manual. Caberia recurso. Tá certo? Porque o manual ele está errado certo em uma das questões e errado em outra. O tenente Harrison, ele mandou para a banca avisando que tinha erro. Não sei se a banca vai olhar, vai... Rapaz, agora tanto assunto para 10 questões, não é possível que os cabas coloquem logo essa. Hoje tem erro em todos os manuais, né? Então não vai cobrar a questão nesse sentido, né? Seria lógico, né? Eu espero que não, né? Mas vai que. Mas é importante você saber. Se você pegar todo o concurso do bombeiro, tem redução. Todo concurso. Agora, normalmente ele bota só uma assim, né? Não, vamos lá. Não, pode dizer, por favor, diga. Eu tenho muita dificuldade nessa parte. Aqui eu confundo, porque aqui é um sistema independente e não é um reduzido.
Porque no sistema reduzido, eu utilizo uma única corda. Que vai ter uma questão sobre isso, a próxima, tá certo? Quando eu utilizar duas cordas e não tenha vantagem mecânica em uma delas, certo? Ele é um sistema independente. Tá? Agora, quando eu tenho esse sistema aqui, ó, que é uma única corda, tá vendo aqui, ó? Uma única corda. Capturada aqui no meio. Tá vendo? Aí sim eu tenho um sistema reduzido. Simples reduzido. Tá certo? Então, voltando a isso aqui. Tá? Eu acho que eu não falei uma coisa aqui que o Chicão falou aí que é muito importante. Eu acho que eu não me expressei bem. Acredito que não vai cair. Pode ser que eles não entrem nessa celeuma aqui, porque o MTB está errado. Certo? Ele fala de forma errônea e traz a mesma situação com duas respostas distintas. Mas vantagem mecânica é quase certo cair, porque normalmente em todas as provas cai sistema de vantagem mecânica. Tá certo? Se eu dei a entender errado, Chicão, eu concordo com você, tá certo? Provavelmente vai cair porque em todas as outras provas caiu o sistema de vantagem mecânica. Tá certo? Inclusive, amanhã eu quero tratar bastante sobre isso. Se concordarem, a gente faz uma aula só sobre isso. Eu vejo que é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida. Tá certo? Uma deficiência completa. Então vamos embora. Qualquer coisa amanhã eu só sobre isso. Teria a questão do veicular, mas se tiver mais de boa veicular, tá certo? Bota uma questão de veicular, né? Mas eu boto umas questões mais capciosas lá de veicular. Isso. Zé Cleito. Vamos lá, vamos trabalhar assim. Pois não. Ô, Zé Cleito, é rapidão aí. Volta nas primeiras 4 questões para eu só tirar o print aqui. E fica no ver, não. Eu tinha saído. Não tá falando para mim, parou. Tu volta aí nas primeiras 4 questões para eu tirar o print aqui, por favor. Tá ouvindo, Zé Cleito? Eu acho que caiu de novo. Barujando de novo. Isso é Leonardo. É isso, as primeiras 4? Isso. Rapidão aí. Vamos lá. Vamos lá para a primeira. Pronto? Pronto, ok. A segunda. Vai, calma. Ok. A terceira. Ainda ganhou um desenho de presente. Ok. A quarta agora. A 4. Pronto, tá ok. Ok, vamos para a última? Tá ok, obrigado, valeu. Mas eu vou mandar, já terminar aqui, eu já envio. Respondam a 19ª questão. Meu amigo, esse Cleito sabe de tudo, bicho. Eu fosse fazer CFS, eu ia sentar do lado dele. Vamos lá. Nós temos uma imagem aqui, né, que traz uma forma diferente, né? Aqui, essa polia aqui a gente não leva em consideração, né? Que é basicamente um desvio. Então, o meu sistema, aqui, ó, ele é um sistema 1, 2, 3 para 1. É um sistema reduzido, né? Certo? Com desvio. E ele é um sistema o quê? Que esse desvio propiciou ficar na horizontal. Não é verdade? Então, é um sistema 1 para 1? Não, né? Não é um sistema 1 para 1. Está 1 para 1 daqui para frente, né? Mas não é. No todo, não é 1 para 1. É um sistema 3 para 1 simples. Opa! É um sistema 3 para 1 simples. Ele é estendido? Não, né? Não é estendido. Então, a gente mata aqui, não é estendido.
Alternativa C. É um sistema 3-1, simples. É verdade. Sabemos que é um sistema 3-1 simples. Ele é reduzido? É verdade. Ele é reduzido. Ele está na vertical? Não, ele não está na vertical. Ele é denominado como sistema horizontal. A terceira questão diz que é um sistema 3-1. E agora? Composto reduzido na horizontal? Aí, ou eu passei despercebido. Vamos lá, diz que é B. Vamos ver. 3-1 simples estendido na horizontal. Estendido. Não, Você diz quando é estendido é uma corda só. A questão, ela não tem resposta. Tá certo? Por que não tem resposta? Porque é um sistema reduzido. Certo? Ele é 3-1, seria B, mas aqui teria que ser o quê? Reduzido, certo? E na horizontal. Certo? Ok? Então, não tem resposta. Concorda comigo? Questão anulada, houve recurso. Porque ela é uma... Oi, pois não. Por que tu contou essa corda que o bombeiro está puxando aí, se ela não está saindo da carga? Tá, deixa eu apagar para a gente começar de novo. Vamos lá. Sistema 3-1, tá certo? Quando eu vou fazer a contagem, aí eu faço assim, ó. É como se eu trouxesse a carga para cá. Certo? Isso aqui, uma. Eu conto 2 e eu conto 3. Tá certo? Ah, beleza, entendi, valeu. E aqui eu falei que a parte aqui, ó, basicamente é só um desvio no 1-1. Tá certo? Mas o meu sistema ele é 3-1. Pensei que a carga era esse quadradinho marrom embaixo. Não, não deixa de ser aqui, entendeu? A carga é isso aqui. A carga é isso aqui. Mas eu jogo o ponto de ancoragem para cá. Ele viu a ancoragem de baixo. Eu vi embaixo esse retângulozinho pequeno, achei que era aí a carga. Certo? Ok? Tá respondido? Tá, valeu. Tu pensou que era aqui, né? Foi, pensei que era aí. A carga ali, a ancoragem na prancha. Aqui é a âncora, aqui é o ponto de ancoragem. Tá certo, gente? Então, finalizamos por aqui. Sim, pois não? Ele seria estendido se no lugar de estar preso aqui, ele tivesse preso lá naquele outro ponto lá em cima? Não, ele seria estendido se a carga tivesse aqui, ó. E esse mosquetão tivesse direto na carga aqui, ó. Certo? O nó estaria direto na carga, como está, mas a polia também estaria presa direto na carga, não estaria ligada através do processo. Ah, meu filho, desculpa, eu não entendi não, porque quando tu começou a riscar, eu não estava olhando ali para cima, eu estava olhando aqui para baixo, porque como tem vários riscos, aí depois que eu vim me tocar que tu estava riscando lá em cima. No estendido, a corda vai toda de volta para a carga. Pô. Certo? Eu vou dar uma pita. Sim. Pois não, pode falar. Não, que ela estava perguntando. Fala isso, porque estava todo riscado, eu não estava entendendo onde você estava falando. No estendido. Não estou entendendo nada, falaram simultaneamente. Para um sistema estendido, meu filho, né? Explica aí como eu estendi, porque como já estava riscado, quando tu foi riscar de novo, eu não estava entendendo embora, então onde é isso. tu estava riscando. Já deu horário, amanhã a gente continua. Sim, entendi. Vou falar de novo aqui, já aproveitando que estamos aqui. O sistema, ele é reduzido por quê? A corda, ela não vai até a carga, tá certo? E sempre aqui vai ser um sistema ímpar, certo? Porque a corda sempre vai sair da carga nesse tipo de sistema aqui, tá certo? Então, para que ele fosse um sistema estendido, a carga teria que estar aqui, ó. A maca estaria aqui e a polia
estaria ligada direto à carga, não estaria esses PUSICs aqui. Tá certo? Igual esse aqui, ó. Pronto, aqui. Esse não. Pronto, aqui, ó. Aqui é um sistema estendido. Porque as polias elas vão até a carga e sobem junto com a carga. Certo? Coladinha na carga, né? Não tem um sistema de reset. Tá certo? Então, gente, ficamos por aqui. Amanhã a gente volta de acordo com o combinado, tá certo? Sistema de vantagem mecânica. Vamos fazer uma questão mais complexa de método T. Eu vou dar uma olhada lá em veicular para ver se tem alguma questãozinha que seja interessante a gente tratar. Tá bom, gente? Valeu, abraço, boa noite, até amanhã.